E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Eu tô com um artigo aqui, A Tecnologia do Gênero, de Teresa de Lauretis. Esse artigo ele foi publicado em Technologies of Gender em 1987 e eu queria que a gente conversasse aqui hoje sobre o conceito de tecnologia. Na verdade, para conversar sobre várias outras coisas, eu vou falar sobre dois artigos aqui hoje. Mas para falar sobre várias outras coisas, a gente precisa sair de um conceito básico do que é tecnologia e de como essas tecnologias atingem a gente como indivíduo e depois transformando a gente em sujeito. A gente vai falar dessa transformação social que é principalmente a aplicabilidade de uma tecnologia e que não necessariamente é uma tecnologia maquinária, né? Por dispositivo, por exemplo, Foucault fala que é um conjunto de tecnologias que envolvem o sujeito, né? Criando literalmente o sujeito. Eu quero usar também aqui o artigo da Olívia Maria Gomes da Cunha, que são reflexões sobre biopoder, que é esse gerenciamento do indivíduo, né? Então são reflexões sobre biopoder e reflexões sobre biopoder e pós-colonialismo, relendo Fanon e Foucault. Então nós vamos falar de Frantz Fanon, Michel Foucault e Teresa de Lauretis para explicar mais ou menos ali um conceito de tecnologia. Bom, em A Tecnologia do Gênero, de Lauretis já começa mostrando para gente como o sujeito ele é transformado em algo, né? Ela usa o termo que o sujeito ele é engendrado. E aí, na verdade, ela quer mostrar pra gente, literalmente, a construção do sujeito. Ela vai mostrar pra gente como o indivíduo é transformado em sujeito através de um processo de interpelação. E ela, como tecnologia principal, ela vai cansar páginas e páginas aqui pra gente para falar do cinema. Como o cinema, que depois eu vou expandir, por exemplo, para uma mídia, para as redes sociais, né, para todo um sistema de propaganda que vende algo que seja uma ideologia, por exemplo, como todo esse sistema midiático, ela vai cansar páginas e páginas falando, no caso, como o cinema transforma, como o cinema convida o indivíduo que está assistindo a participar daquela cena por processos que não necessariamente estão em cena, né? Como que rola o processo de interpelação? Por exemplo, ela pega, de Lauretis, ela pega um termo da teoria do cinema, que é o conceito de space off, que é um espaço que está fora da cena, não está no cenário, não está na narrativa, não está nas falas dos personagens. Ela pega esse conceito de space off, algo fora dessa cena, que convida o sujeito, é como se a cena convidasse a quarta parede, sem conversar com a quarta parede, a participar daquilo, nem que seja por um processo de identificação, né? E aí, a partir desse processo de identificação, nós absorvemos, aquilo fica intrínseco na gente. Foucault fala desse processo de identificação como por processos tecnológicos. No caso, Foucault ele fala em A História da Sexualidade, que essa identidade veio sendo cada vez mais intrínseca ao sujeito, como uma verdade absoluta desse sujeito, até pelo processo de sair do armário, etc. Eu, Pedro, só sou sujeito no mundo a partir de quando eu me identifico como algo ou alguém. Então, primeiro nós temos o indivíduo, tem o processo de interpelação, que é onde todas essas tecnologias agem em cima do indivíduo e transformam esse indivíduo em sujeito. E aí, nós aqui no canal já cansamos de falar sobre o dispositivo de sexualidade, que é várias tecnologias agindo sobre o sujeito para o sujeito se identificar como
portador daquela identidade. A partir daquela identidade, eu sou alguém no mundo, eu tenho um valor, que seja para o capitalismo, que seja para o mercado de trabalho, que seja para o meu parceiro, né, que seja, enfim, para as pessoas que eu me relaciono. Então, o meu valor social é dado a partir da minha interpelação e da minha transformação de indivíduo para sujeito. E aí a gente já está cansado de falar também sobre como nós somos vulneráveis linguisticamente, e Teresa de Lauretis traz aqui pra gente como o cinema é uma grande e potente tecnologia. No caso, ela está usando aqui a tecnologia para falar sobre tecnologia de gênero, que nós internalizamos essa performance, por exemplo, daquele filme que a gente está vendo, né? E aí ela começa a falar sobre a câmera, o ângulo da câmera, o ângulo da filmagem, a narrativa, a iluminação, como tudo isso cria e gera identificação no sujeito, no indivíduo, e por essa identificação o indivíduo acaba tendo comportamentos que transformam ele em sujeito concreto no mundo. Por que é importante falar disso, né? Eu falei que eu ia trazer Fanon, Foucault, de Lauretis para a gente conversar. Em Pele Negra e Máscaras Brancas, por exemplo, Fanon fala muito que o indivíduo que é assujeitado, ele só consegue se emancipar dessa sujeição a partir do que ele conhece, né? E é interessante que essas tecnologias, elas são tão dadas, tão como natural, por exemplo, o próprio gênero, ele é dado como um devir do sexo, né? Eu nasci com determinados marcadores biológicos, então o meu gênero é tal, então meus desejos, os meus prazeres vão vir de tal forma, percebe como tem um devir? Sexo, gênero, né? Poder, que aí a gente entra nas máximas Foucaultianas, por exemplo, de poder, saber e desejo, né? O poder cria o saber, que cria o desejo e etc. E, por exemplo, esse outro artigo, onde a gente fala de biopoder e pós-colonialismo, a autora mostra pra gente, por algumas análises de outros autores, né? Ela faz uma análise de alguns livros para mostrar, por exemplo, como que categorias raciais foram mantidas a partir de tecnologias mesmo após a colonização, né? Por exemplo, a própria linguagem. Hoje no Brasil nós falamos a linguagem do colonizador, né? Nós falamos a linguagem adaptada para um contexto brasileiro, mas nós falamos um português que veio, né, num processo colonial. Quantas outras línguas nós não poderíamos falar, por exemplo, de povos originários, né? Mas, mesmo num processo pós-colonial, por exemplo, instituições como a igreja, a escola, que fizeram isso ser intrínseco, principalmente de forma sistêmica, esse colonialismo se manteve a partir dessas tecnologias. A igreja falando português, a escola, a legislação, né, sempre processos legais já voltados numa forma de linguagem. Nós, mesmo depois, num processo pós-colonial, continuamos reproduzindo tecnologias coloniais. E aí é interessante, né, que a autora vai pegar, vai mostrar, eu não vou falar disso aqui, mas como essas categorias raciais, categorias sexuais, categorias de gênero continuam sendo reproduzidas, e o sistema, a sociedade, né, por biopolítica, a gente entende que são tecnologias usadas para gerenciar esses povos, né? No caso, Foucault vai usar a biopolítica e o biopoder para falar de um processo de gestão de população, por exemplo, gestão populacional, né? E aí é interessante que quando a gente entende essas tecnologias agindo, e a partir de agora a gente vai entrar depois, né, em outros vídeos, para poder, agora eu posso falar, olha, isso é uma tecnologia, se você não entende, assiste o tal vídeo, né? O intuito desse vídeo aqui é mostrar que nós somos transformados em sujeitos a partir de um processo de interpelação
que de Lauretis mostra aqui, por exemplo, o papel do cinema em construir algo que o sujeito vai se identificar, e depois, a partir dessa identificação, o indivíduo se identifica, se transforma em sujeito, e a partir dessa assujeição, que Butler vai falar bastante também dessa assujeição, nós reproduzimos esse senso comum. A partir dessa sujeição, nós reproduzimos esse contexto de tecnologias que nós somos construídos, né? E aí a gente começa a falar e entender como o nosso próprio horizonte de possibilidades está sendo dado a partir dessas tecnologias de gênero, tecnologias da branquitude, tecnologias pós-coloniais que reafirmam um Brasil, um país e um sujeito colonizado, né? E aí, por Foucault também, eu gosto de falar, por exemplo, sempre da microfísica do poder. Por exemplo, agora, de Lauretis mostra pra gente o poder do cinema em cima dessas tecnologias. Mas aí a gente fala o poder do cinema, um poder midiático, um poder das redes sociais, né? Como o próprio algoritmo envia corpos brancos, magros, belos, e aí, como esse algoritmo funciona dessa forma, ele está reproduzindo esse sistema, né? E vai colocando, assujeitando as pessoas a sempre achar que aquilo é o certo, que aquilo é o normal, e reproduzindo, né, esse sistema continua se retroalimentando. Mas eu gosto de falar da microfísica do poder de Foucault, por exemplo, porque aqui na cidade nós temos um coletivo, já cansei de falar disso aqui também, mas nós temos um coletivo onde nós criamos, a partir dessas filosofias, nós criamos intervenções, peças teatrais, né? Olha a gente usando essas próprias tecnologias contra o próprio sistema para recriar esse próprio senso comum, né? E aí, por senso comum, a gente já consegue entender, a partir de um conceito de tecnologias sociais, a gente já consegue entender como o senso comum se transforma num contexto ideológico, onde aquele sujeito reproduz a ideologia que ele está imerso, que ele foi construído e que ele só entende como verdade aquilo, né, que aquela ideologia prega. Beleza? Pessoal, um pouquinho do conceito de tecnologia para Teresa de Lauretis e como a gente pode pegar outras filosofias, Foucault, Fanon, para entender como o sujeito contemporâneo ocidental construído e como esse próprio sujeito ele é construído para realimentar esse sistema, né? E a partir de uma microfísica do poder, como nós também temos o poder, dentro das possibilidades aí de cada um, né, de usar essas tecnologias muitas vezes a nosso favor, porque a minha própria rede social é uma tecnologia, o que eu estou fazendo lá dentro, quais conteúdos eu estou repostando, postando, enviando, dando engajamento, né, o YouTube é uma tecnologia, quais conteúdos eu estou consumindo, quais conteúdos eu estou criando, quais conteúdos eu estou silenciando, né? A própria neutralidade, ser neutro significa algo. Bom, enfim, curte, comenta, compartilha. A partir de agora a gente já consegue destrinchar para vários outros assuntos, porque agora a gente já consegue entender o conceito de tecnologia e criação do sujeito a partir de um processo de interpelação. Beleza? Curte, comenta, compartilha. Um abraço, até o próximo vídeo.